Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Rodrigues, sou diretora da empresa ACR Serviços de Reabilitação. Sejam bem-vindos ao canal Autismo de A a Z. É com imenso prazer que eu recebo hoje o Thiago Daniel, que ele é criador do projeto Adequando Realidades. O nosso tema de hoje é o direito dos autistas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Andréia. Muito obrigado por convidar mais uma vez de estar aqui com vocês no canal do Autismo de A a Z. Em nome do Adequando e em meu nome, é um prazer enorme estar aqui de novo. Vamos lá, falar do direito do autista um pouco. Tiago, eu pensei da gente começar a nossa entrevista, né? Você explicando um pouquinho para o nosso público sobre o que é o BPC, porque muitas pessoas falam, né? Ah, o BPC, eu tenho direito, e só que ainda existe muita dúvida, né? Em relação a várias pessoas para saber o que é o BPC. Muitas pessoas desconhecem ainda, né, a existência do BPC. Vamos lá, André, é muito boa essa pergunta, porque o BPC, as pessoas têm uma visão do BPC que é um pouco errônea, né? O BPC é o benefício de prestação continuada, e ele provém da Lei Orgânica de Assistência, tá? Ele vem do Ministério da Saúde não, da Cidadania e Assistência, tá? E, na verdade, o pessoal chama o BPC de LOAS, e, na verdade, a LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, como eu falei aqui. E, na verdade, o BPC é um benefício dentro da Lei Orgânica de Assistência. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, a gente usufrui da lei, né? As pessoas que são aptas a usufruir do benefício, usufruem da lei. E isso é bem legal dizer, porque dentro da lei, quem está apto a receber o benefício tem mais ali, mais no mínimo 20 benefícios para receber. Eu vou comentar um aqui que eu gosto de dizer porque pouca gente sabe. É a da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que dá para você pegar, tirar de graça. Porém, como é que é essa questão do BPC que a gente tem que comentar? Ou a pessoa com deficiência, que para quem não sabe, o autismo é considerado deficiência perante a lei, ele também usufrui do BPC, né, do benefício de prestação continuada. Mas essa não é a premissa para usufruir. A premissa é a condição de vulnerabilidade social. Tiago, Andréia, o que é vulnerabilidade social? É quando a pessoa, a família, não tem condições, tá, de se sustentar, gerar rendimentos, literalmente. Ou seja, o governo vai lá te dar um salário mínimo para que você possa suprir as suas necessidades básicas. Então, o BPC é isso, André. Entendi. E quais são os critérios para a gente adquirir esse direito? Vamos lá. A pessoa com deficiência, hoje, ela é norteada pelos critérios da Lei Brasileira de Inclusão, a famosa LBI, para quem não conhece. E, na verdade, o BPC, ele tem esse critério que nós acabamos de falar, de vulnerabilidade social, mas a pessoa com deficiência, ou seja, o autismo, ele tem basicamente 4 critérios, tá? A questão da vulnerabilidade social, que é a questão da renda, que é meio salário mínimo per capita. O que é renda per capita, Thiago? Você vai pegar todo mundo que a gente chama de grupo familiar. O que é grupo familiar, Thiago? Eu sou separado. A pessoa que tá separada. O cara mora lá na Cafundó do Judas e eu moro aqui. Ele é minha família? Não. Grupo familiar é aqueles que moram no mesmo teto que você. Então, você vai pegar todas as pessoas que são ativas economicamente, atenção para quem está nos assistindo, ativas economicamente, juntar os proventos, ou seja, quanto elas ganham, e dividir por esse número de pessoas. O ganho total tem que dar meio salário mínimo
por cabeça. Esse é o primeiro critério da condição de vulnerabilidade social, que é o critério de renda. Só que pessoas com deficiências, que é o nosso grupo aqui, atenção, gente, pessoas com deficiência, que é a questão do autismo, tem outros 3 critérios que são extremamente importantes. Quais são os critérios? Grau de deficiência. Isso, para quem não sabe, deficiência tem grau. Leve, médio e grave. Condição de dependência funcional, e eu fico muito feliz de estar falando aqui com a André aqui, porque ela é da área da saúde, então ela vai poder até comentar essa condição de condição funcional. O que é condição funcional, gente? É o quanto a pessoa com deficiência depende ou tem independência para fazer coisas básicas. O que é coisas básicas? Comer, tomar banho, ir e vir, se alimentar, ir na escola sozinho, e essas coisas, isso, condição funcional é essa. E o terceiro, que é o mais importante, e a mudança da lei trouxe esse benefício para nós, ali, da militância, da pessoa com deficiência, que são os gastos com a pessoa com deficiência. Ou seja, quanto você gasta com a deficiência, não é com a pessoa com deficiência, é para com a deficiência. Todos os gastos que você tem correlacionado à deficiência. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou deficiente também. Então vamos imaginar que o Thiago vai ao médico, ele vai de Uber, porque ele não tem condições de ir. Usar o Uber é uma condição de gasto com a deficiência? É, porque além de estar indo ao médico, o Uber especificamente, eu só estou usando o Uber porque eu preciso ir ao médico e eu estou indo ao médico por conta da deficiência. Então é um gasto relacionado à deficiência. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vê gasto com relação à deficiência só com relação a remédio, médico, e não é só isso. Gastos com relação à deficiência é tudo que interfere com relação ao universo da deficiência. Então, são esses 4 critérios: gastos com a deficiência, condição funcional, dependência funcional da pessoa com deficiência e o grau de deficiência, mais a condição de vulnerabilidade social, mas aí já provém da lei. Então, são esses 4 critérios, são os principais critérios, na verdade, são os principais critérios para você conseguir o BPC, e eu ressaltaria aqui, como a gente está falando para um grupo de pessoas que é da área da deficiência, a gente tem que ficar atento a esses 3 critérios, que eu diria que se você conseguir desses 4 critérios, pelo menos atender 2, você consegue o seu BPC aí. Uma dúvida, Thiago, que as pessoas têm muito, né? Eu vejo que muitas pessoas falam que tiveram o BPC negado por terem registro em carteira, né? Isso seria um dos motivos de não conseguir. Uma pessoa que tenha o registro, né, na carteira, ela tem direito ao BPC? Então, André, na verdade, é que assim, existe o desconhecimento da lei. Na verdade, a mudança dos critérios veio em mudança em meados de 2020, com a mudança de lei em março de 2020, e a ratificação da mudança de lei veio agora em junho, que são a absorção dos critérios de o que é a avaliação psicossocial, que é esses 3 critérios que nós falamos aqui, tá? Então, na verdade, quando você fala o que é gasto com deficiência, a questão de quanto você ganha se relativiza, certo? Porque se eu gastar muito com a deficiência, o quanto eu gasto, ele é relativo. O que as pessoas não fazem, André, de verdade, é a gente aqui no Adequando, eu vou até trazer esses dados para vocês, para quem não conhece. Aqui a gente no Adequando fez um levantamento, porque como a gente lida com direito, a gente fez um levantamento de como é a quantidade de pessoas que têm os seus direitos negados, ligados ao INSS, e quais são os motivos. De cada 10 benefícios negados, e aí você pode pôr o BPC neles, 9 não são porque a pessoa não tem direito. São erros
de processo. O que é erro de processo? Falta de documentação, documentação errada, normalmente preenchimento de documentação errada, orientação errada, perda de prazo. Ou seja, eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar as pessoas um pouco chateadas, mas normalmente o erro de não conseguir o benefício, normalmente é quase da pessoa ou má orientação, que muitas vezes isso também existe, né? Então, na verdade, a questão hoje, e antes também já não tinha, mas as pessoas não divulgavam, é que agora ficou bem claro na lei, a questão do ganho se relativizou. Se você provar, vamos ser bem claros, se você provar que o que você gasta com a deficiência, com a criança ou com quem você é tutor ali ou responsável, é superior ao que você ganha, você pode ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, 5 salários mínimos, porque a conta vai ser essa. Se o INSS vai falar assim, olha, ele gasta 10 e ganha 8, ele precisa mais desse dinheiro. Só que normalmente não é feito o processo é feito muito errado. Então, normalmente, eu costumo dizer em atendimentos que o maior erro das pessoas é isso, é que elas não expõem as suas necessidades. Se você não expõe as suas necessidades, o INSS não vai saber qual é a sua necessidade. Ele não é evidente. As pessoas acham que o governo tem que ser evidente. O governo não é evidente, André. Eu achei bem importante você falar isso, porque realmente as pessoas se prendem muito ao valor, né? O BPC, se eu ganho X, eu tenho direito. Se eu ganho menos que X, eu não tenho direito. Na verdade, não é bem assim que acontece, né? É de acordo com o que você está mostrando ali com seus gastos. De repente, porque tem muita gente, às vezes, também, Thiago, que às vezes está lá, aí está lá escrevendo, não vou pegar isso não, eu não sei onde está, não precisa, né? E, na verdade, às vezes, aquele papelzinho que a pessoa deixou de pegar, aquele gasto, né, a mais, às vezes aquele ali é o fundamental, era fundamental para a pessoa, né, conseguir o direito. Então, a pessoa tem que fazer com bastante cautela, pensar o que você falou, né? Colocar até o gasto com Uber é para o tratamento, é com deficiente, então vamos estar colocando ali, porque foi o que você falou, se a gente não falar, né, ninguém vai adivinhar. Então, isso é bem importante também ser colocado. Tiago, e uma dúvida também que eu queria tirar com você, que as pessoas perguntam muito, é em relação ao laudo. O laudo que a gente vai apresentar, né, na hora de solicitar o BPC, tem que ser de um médico do SUS? Então, na verdade, isso é uma dúvida muito recorrente e é uma dúvida que é uma confusão que é feita. Na verdade, o laudo não tem que ser do médico do SUS, porque, na verdade, você, invariavelmente, tudo que é feito pelo INSS, você vai passar por uma perícia. Então, na verdade, quem vai dar o aval é o médico do INSS. Então, na verdade, o laudo que você leva, que, na verdade, você tem que levar atenção, não é laudo em si, de não garante direito hoje em dia, hein, pela lei, hein, gente? Não é o CID que vai garantir a lei. Você precisa levar o conteúdo relacionado ao que você está pedindo. Então, vamos colocar aqui de uma forma bem didática para você entender. A pessoa é um autista. Você tem que levar documentação, histórico médico, relatórios, tudo relacionado ao autismo. Mas o meu filho, eu pedi por conta do autismo. Tá, eu pedi por conta, mas meu filho também tem um problema na perna. Eu comentei isso. Não. Eu posso levar? Pode, mas você tem que mostrar para o perito, que é o médico. Atenção, acho que as pessoas não sabem isso ou esquecem isso. O médico que está na sua frente, o perito é o médico, ele está acostumado com isso. Ele pode ser não um especialista na sua área da deficiência ou da sua patologia que você está ali, mas ele é um médico, então ele sabe o que você está falando. Ele vai conseguir interpretar as informações que você está levando. Então, o mais importante é levar gastos
receitas, laudos, relatórios relacionados à deficiência, né? Tudo relacionado à deficiência. Então, assim, é sobre o autismo. Ah, eu tomo remédio, custa 10 mil reais o remédio, vou levar a receita para falar, olha, eu preciso disso daqui porque, olha, eu tomo um remédio que custa 10 mil reais. Eu faço uma TO ou fiz uma equipe multidisciplinar que custa 5 mil reais por mês para eu manter aquela clínica, eu vou pedir um relatório clínico para a médica do responsável para levar lá, ó, eu gasto isso aqui por conta da deficiência. Mas tudo tem que ter relacionado à deficiência. Não adianta você chegar lá, que isso acontece muito, a pessoa chegar lá e falar assim, olha, eu trouxe aqui uma tomografia de quando eu era criança. Se essa tomografia não for relacionada à deficiência, o médico não vai, o perito, o médico não vai nem olhar. Ele vai prestar atenção, ele vai levar em consideração o que é relacionado à deficiência. E como eu costumo dizer, na verdade, o que você precisa levar é um histórico clínico seu, porque é isso que diz se o que você está pedindo é real ou não. Não é um laudo, não é uma receita, não é uma assinatura de um médico. É a linha temporal de gastos, de patologia, de exames, de tratamentos e etc. que vai fazer. Então, você junta tudo e leva para o perito. Uma coisa também que eu vejo muitas pessoas perguntarem, né, é sobre a visita da assistente social. A assistente social, coitada, eles parece que mudam, né, o papel da assistente social. As pessoas ficam muito assustadas com essa visita da assistente social. Como que funciona essa visita? O que ela tem o hábito de perguntar? Eu vejo muito a preocupação das pessoas. O que ela pergunta? O que ela vem fazer aqui na minha casa? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso também. A visita social, na verdade, ela é ligada à condição de vulnerabilidade social. Então, ela dá aquele requisito que nós falamos ali no começo da nossa conversa aqui. Então, na verdade, normalmente, a visita social, ela não é nem feita. Ela já é porque normalmente você faz o seu cadastro no CRAS, né, para a questão do BPC. Então, vamos dizer que aquela entrevista que você fez ali no CRAS já é a visita social. A visita social em casa, normalmente, ela é só uma condição, é muito difícil, e normalmente ela é feita por condição judicial, porque quando há a judicialização do benefício. Que hoje, ele, com todas as regras que foram feitas, as pessoas, aqui eu vou falar uma coisa que as pessoas vão ficar um pouco chocadas, mas as regras que foram aprovadas agora, que estão em vigor já faz quase um ano, elas vieram para evitar a judicialização. O governo quer evitar a judicialização, porque, na verdade, para quem não sabe, para o governo é mais caro ir para o judiciário do que dar o benefício para você. Então, ele melhorou as condições para dar o benefício para as pessoas do que as pessoas entrarem no judiciário. Então, na verdade, quando vai à visita em casa, normalmente é por condição judicial. Por que condição judicial? Porque o juiz quer saber se aquela condição da lei, que é o primeiro critério de vulnerabilidade social, é verdade. Então, na verdade, eu costumo dizer que a assistente social, que normalmente é uma menina, ela vira um bicho-papão que não é verdade, que na verdade ela só vai lá conversar com você, saber se os seus gastos são aqueles mesmos, se as pessoas que moram na sua casa são aquelas mesmas, que é rigorosamente a mesma coisa que você faria na entrevista no CRAS, lá que é onde você faria o cadastro para o BPC. Na verdade, as perguntas são as mesmas. Ela não vai fazer nada além das próprias perguntas que faria no CRAS se você fosse fazer de forma normal. Entendi.
Puxando, voltando lá um pouquinho lá atrás, quando a gente falou da questão da carteira de motorista, né? Aproveitando para falar sobre a questão do carro, os pais, né, que na hora de comprar o carro, é, quando eles compram o carro zero, eles têm direito à isenção de IPVA, não é isso? Isso. E qual seria o critério para eles conseguirem essa isenção? Na verdade, a isenção de IPVA, as pessoas têm o carro, o direito ao carro, dos direitos ao carro são alguns, tá? Aham. Na compra, que é os descontos dos impostos, a isenção de IPVA, isenção de estacionamento, isenção de rodízio. Por que que eu falo isenção de rodízio? Porque alguns lugares do Brasil têm, outros não, né? É. E se você for, se for uma pessoa boa aí de pesquisa, porque aí é facultativo, que é facultativo não é obrigado, para quem não sabe, algumas empresas de seguro dão condições especiais para a pessoa com deficiência. Porém, a questão do IPVA não tem a ver com a compra do carro. As pessoas confundem isso. Então, vamos dar um exemplo bem simples. A Andréia tem um filho deficiente, tem um filho autista. Né? Vamos falar aqui do autismo porque estamos num canal de autismo. E ela tem um carro. Ela tem direito à isenção de IPVA? Tem. Ela tem direito à isenção do estacionamento? Tem. Ela tem direito à isenção do rodízio? Tem. Nesse momento, sem precisar comprar o carro. É que normalmente, atualmente, na verdade, as pessoas se habituaram a dar entrada na isenção de IPVA quando compram o carro, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, a partir do momento que você tem um carro, seja ele usado ou novo, você pode usufruir do direito da isenção de IPVA. Ah, e o carro tem que estar no nome do beneficiário? Isso. Isso, na verdade, não precisa, mas eu, como especialista da lei, e eu digo isso para todo mundo, é prudente, é melhor. Entendi. Eu diria que é uma coisa prudente para a condição de evitar a encheção de saco, porque existe lá o requerimento para você us, tirar no nome de terceiros, né, usufruto de terceiros, que seria ou o menor ou a pessoa com deficiência dependente, né, maior, mas para evitar isso e ser mais fácil o processo, é mais fácil você colocar o nome, o carro no nome do deficiente, e eu vou dizer que você vai gastar pouco e, e o processo vai ser muito mais célere, muito mais rápido. Entendi. E no caso, Thiago, eu acho que com essa mudança também das leis, né? é, Antes o carro tinha um valor, né? Seria na compra de um carro até acho que R$ 80.000, né? Só que agora parece que aumentou esse valor, não é isso? Sim, na verdade, até agora, até pouco tempo, até meados de junho, o carro ficou durante quase 10 anos, perdão, eu posso estar errado, mas há quase até 10 anos com limite de R$ 70.000, tá? Então, a pessoa com deficiência podia comprar com desconto e o limite era de R$ 70.000. O que houve agora foi a correção de condição de inflação, então esses R$ 70.000, o limite do valor do carro passou, literalmente ele dobrou. Foi aplicada a correção de inflação e a inflação, aí foi uma coincidência, deu 140. Então, hoje, então, uma pessoa que tem o direito, ou a família, né, a mãe, o pai, ou o deficiente que tem o direito à compra de carro, pode comprar um carro no valor até R$ 140.000, com as isenções, né? Pode comprar uma superior, mas aí as regras mudam um pouco. Entendi. E, Thiago, quem recebe BPC pode solicitar empréstimo consignado? Vamos lá, eu adoro essa pergunta. E eu achei que você ia fazer a outra do carro também. E eu Qual acho do que carro? a do carro é que eu vejo bastante que tem muita briga e que eu acho uma safadeza. É quem recebe BPC quer comprar carro zero. Ah, isso, o pessoal fala muito isso. Eu ia falar, na verdade,
não foi nem em relação ao carro, mas foi importante também você salientar. Eu ia falar em relação à questão do médico, porque eu escuto também muito debate sobre o médico, que as pessoas falam assim, como você vai levar um laudo médico, né? Um laudo de um médico particular, né? Dizendo que você não tem renda, se você tinha consulta, tinha dinheiro, teve dinheiro para pagar uma consulta particular. Eu escuto muitas pessoas falarem isso. E falam do carro também, que isso não é, que não bate, né? Que a pessoa não tem dinheiro como é que se diz? Que quer receber o BPC, né? Mas como que a pessoa quer receber o BPC e ao mesmo tempo quer comprar um carro zero? Isso Não, então, realmente. vamos. A questão Vamos lá. a questão do médico não tem nada a ver, porque você pode, de repente, vamos colocar um exemplo bem real aqui para as pessoas entenderem, quem está nos ouvindo nos entender. Eu e você somos amigos e eu preciso ir ao médico. Sim, Você pode pagar uma consulta particular para conseguir um laudo. Isso é sim. totalmente viável, isso não influencia nos meus ganhos. Mas vamos pegar essa questão do carro. Essa questão do carro é Vamos. genial. Vamos, eu Vamos gosto de pegar os polêmica. valores. Vamos pegar, porque assim, eu adoro isso e eu Eu, sei que gosto, muita gente vai ficar bravo comigo eu porque eu sou também, contra. eu também gosto de polêmica. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos polemizar, porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar pé da vida comigo. Você está incluída numa lei que diz que você só está recebendo aquilo porque você não tem condições de gerar dinheiro, porque você não tem condições de gerar renda e seu próprio sustento. Essa é a lei, essa é a premissa. Você só está recebendo esse dinheiro por conta disso. Essa é a premissa da lei. Tá? Não vou nem entrar na questão da deficiência, mas a premissa da lei é essa. Ela nasceu por conta disso. Aí, hoje, você vai lá e compra um carro, que você pode comprar um carro de 140 mil reais. Como é que você alega isso? Você fala, olha, governo, eu, eu, eu não tenho dinheiro para me sustentar, mas eu tenho 140 mil. Sei lá, eu tropecei aqui, achei 140 mil, comprei um carro e eu quero Ganhei de, continuar. Então, assim, é ganhei de esse, presente. esse raciocínio, não se aplica. É diferente de, por exemplo, vamos pôr um exemplo real aqui, de você, Andréia, você tem seu filho, e o seu filho não pode gerar renda, então o carro está no nome dele, então a Receita sabe que você está pagando, mas o usufruto é do seu filho, então ele tem os direitos. É diferente, né? Porque as pessoas também acham isso. Ah, mas vai estar no nome do meu filho, e ele não trabalha, ele não tem renda. Eu Uhum. posso pagar? Pode, porque na verdade a questão do estar no nome do filho não é uma questão de ele ter que pagar, é porque ele vai usufruir. O bem é a questão do usufruto, não de quem está pagando. Mas essa questão do BPC e do carro, você me desculpe para quem tá nos assistindo e é contra, a lei mudou e eu vou ser bem sincero que o ano passado, quando mudou, eu fui totalmente a favor disso, porque é muita sacanagem uma pessoa querer receber benefício do governo e querer comprar um carro zero. Ainda mais hoje que você ter um carro é extremamente caro. Né? Para você ir na esquina, você tem que colocar R$ 50 de gasolina. É verdade. Ai, vamos lá. Então, a pergunta que eu tinha feito antes, né, voltando lá, é sobre o empréstimo consignado, não foi isso? Perdão, a gente não respondeu essa, né? É, não, Essa não tem questão do problema. empréstimo consignado, essa questão do empréstimo consignado, é a lei se aplica à questão assim, o que é o empréstimo consignado para quem não sabe? Empréstimo consignado é literalmente você literalmente segura um valor do, do benefício, né, da aposentadoria, do pensionista que recebe. Então, vamos supor que ele recebe dois, o empréstimo consignado pode ser até um terço desse valor. Como a questão do BPC é uma condição de vulnerabilidade social, o que a lei diz? Eu não posso deixar ninguém reter dinheiro porque essa pessoa não tem condições de ficar presa
de comprometer um valor desse, até por condição de repente, porque um salário mínimo também é pouco. Porém, o empréstimo consignado é, é proibido. Porém, você pode ir ao mercado e pedir um empréstimo. O empréstimo você pode, mas que você se comprometa a você a reter um valor que você sabe o quanto é e tal. Ou alguém, alguma instituição reter um valor que é qualquer ele que seja, que de repente você vai precisar daquilo, isso não é permitido. Então, empréstimo consignado para BPC não é permitido. Entendi. Os pais de autista têm direito à isenção de luz? Na verdade, André, na verdade, a questão, a gente tem que esquecer um pouco essa questão de pai e deficientes, tá? Uhum, Pensa na questão da família, uhum, né? Então, assim, se o deficiente usufrui daquilo, a família tem direito. entendi. É simples assim, tá? Porque, na verdade, você não vai pedir por sua causa, você vai pedir por conta do autista, do deficiente ou do idoso, né, na questão da luz, tá? Então, não importa quem está pedindo, importa o motivo. Para a lei, eu sempre falo isso nas mentorias, não importa para quem, importa o motivo. Então, o que as pessoas que estão nos ouvindo têm que ter em mente? Qual é o motivo, qual é a motivação que eu estou pedindo a isenção de luz? É por conta do meu filho? É por conta do idoso? Ou outro motivo, né? São 4 itens básicos que tem. A gente, quando a gente foi fazer esse material no Adequando, são 5.000 e poucos municípios no Brasil. Eu fiz um levantamento de quais eram os critérios mais comuns Brasil afora. São 4, tá? Receber o BPC, ser deficiente, ser idoso e fazer algum tipo de tratamento que dependa de luz elétrica. Aí eu vou até pedir a sua ajuda, porque eu sei que você é competente nisso, de falar algum tratamento, por exemplo, em home care, que você usa energia elétrica. Se esse tratamento depender de energia elétrica, você pode pedir, você não necessariamente precisa ser um deficiente. Esses são os 4 critérios em lei mais comuns Brasil afora. Então, se você tiver um desses critérios atendidos, você pode pedir, ou a família, ou quem está ali, ou o próprio usuário, né? No caso, seria a pessoa em tratamento, ou o deficiente, ou o idoso. No caso, tem muitos equipamentos, né, no home care que são ligados na energia, né? Tipo, principalmente esses equipamentos de fisioterapeutas, né? De pacientes respiratórios, tipo BIPAP, CPAP, nossa, tem muita coisa. Então, essas Oxímetro de pessoas, por exemplo, pulso, podem pedir isenção de luz. de luz. No caso, para pedir, né, desconto ou isenção de luz, tem que comprovar que aquela pessoa tem um gasto maior de luz por conta do tratamento. Isso, exato. Nessa situação, sim, né? Aí você leva a Aham. ficha técnica, normalmente se pede a ficha técnica, né? Quando é home care, por exemplo, aí você pode até falar melhor que eu. Você pede a ficha técnica e, de repente, uma declaração Uhum. do responsável técnico, não é nem do médico, é do responsável técnico daquela Da questão área. e para que se usa, né? Precisa ter a justificativa. Você não vai chegar lá com o negócio e falar, olha, eu uso aqui um negócio aqui, não, tem que ter a motivação. Então você pega uma declaração do médico, mais a declaração da ficha técnica e leva junto, automaticamente você tem nesse caso, né, específico, é uma condição que pouquíssima gente sabe e que muita gente teria usufruto disso, que conseguiria usufruir. E no caso do gás, Thiago? Então, o gás, na verdade, é uma condição local, tá, gente? Uhum. Aqui tem, aqui a questão do Vale Gás é uma condição local, tá? Não é uma lei federal. A gente nem fala muito no Adequando sobre leis Aham. locais para não iludir as pessoas, mas o Nordeste está muito forte na questão do Vale Gás, tá Uhum. com leis estaduais, tá?
Aqui em São Paulo, eu sei que em São Paulo tem uma condição de Vale Gás. Aí no Rio, eu não sei, vou ser bem sincero com você, ou até quem está nos assistindo, eu vou pedir aqui, eu já vou até fazer o Antiman que comenta aqui, fala aqui para nós, aqui para a Andréia, para o canal aqui, comenta para nós aqui, se tiver, né, aí na sua região, mas hoje em dia ela não é uma lei federal, ela é uma lei muito mais local, mas se tiver, qual é a presunção do Vale Gás de todo mundo que está fazendo o Vale Gás, é estar no LOAS, na Lei Orgânica de Assistência. Então, basicamente, se você recebe o BPC, basicamente aquela família ali tem o direito ao Vale Gás, né? Aqui no Rio eu ainda não tive conhecimento disso, não. Inclusive, até quando, às vezes, as pessoas divulgam, né? O pessoal fala, cuidado, é vírus, mas eu estava vendo que tem alguns locais que realmente aquilo não é... Todo mundo fala que é vírus, mas tem uns que eu já vi que não são realmente vírus, né? Que tem mesmo. E as pessoas já botam logo, é vírus, mas aqui no Rio realmente eu não tenho esse conhecimento, mas vou até procurar saber com alguém, mas eu busquei na Assim como internet, vocês realmente. do Adequando, do autismo de A a Z, nós do Adequando, nós tomamos cuidado para não falar coisa que não vai iludir as pessoas. Então, a gente evita muito falar de leis locais, porque, de repente, a pessoa lê e ela não lê tudo, aí ela fica toda iludida e fala, aí depois faz lá a postagem, mas você falou que tinha... É porque. é, É porque, na verdade, tem muito as pessoas têm muito esse hábito, né? Elas recebem qualquer coisa na internet, elas saem divulgando assim, elas não veem se aquilo é real, elas não veem quando foi postado aquela informação, assim, recebeu e vai espalhando por todos os grupos, né? Então, realmente, assim, aqui no Rio eu já vi, né, essa questão do Vale Gás sendo divulgado, mas aí eu vou lá no amigo Google. E assim, aqui no Rio eu não tenho essa informação, mas eu já vi que, eu acho que em São Paulo tem, né? São Paulo. Eu sei porque a gente tem informações, a gente tem uma rede de informações muito boa, graças a Deus, quero agradecer a todos que nos ajudam. Eu sei que no Nordeste é muito forte, eu sei que nos 9 estados do Nordeste, quase todos, se não todos, quase todos têm. Em São Paulo, o governador fez, era municipal e fez, e eu sei que no Mato Grosso tem, mas assim, eu não vou afirmar que em todo o Aham. Brasil, porque a lei não é federal, a lei é local, normalmente é estadual. Nesse caso, cabe a pessoa também, assim, de repente procurar, né? Ver na sua cidade se tem direito. Já tem aí o toque, sabe que em alguns locais tem. É só procurar se informar se na sua cidade existe, né? E, Mas... E vamos falar um pouquinho do transporte, já que aqui é a questão que a gente estava falando, né? Precisa pegar Uber para ir para terapia, precisa provar esses custos. Os autistas, eles podem usar transporte gratuito? sim, está na lei. Eu até quero fazer esse parênteses aqui, eu vou responder isso, depois eu vou fazer esse parênteses aqui. Tudo que está Tá. escrito na Lei Brasileira de Inclusão, o autista tem direito. Tá? As pessoas costumam separar o autismo de tudo, mas na verdade, para a lei, o autismo é deficiente. Ponto É. final. Se é deficiente, tem tudo que está lá escrito, tem direito. Então, o autismo tem direito a transporte gratuito e o acompanhante, né, se for menor ou dependente, também tem direito. Se estende ao acompanhante, se for menor ou dependente. No caso, quando for maior. Agora, isso, se ele tiver, se esse transporte gratuito, ele tem que ser utilizado para fins, né, de tratamento, Não, não. escolas. Aí não, não. Aí o Não? tratamento é para locomoção livre, André. As Pode pessoas ser para também acham que é Ah, louca, é interessante. total. Tanto é que Entendi. existe a lei de passe livre, ela tem tanto para o transporte local, o ônibus local, Aham, existe para trem, vamos pegar nós aqui, né, eu e você que estamos em cidades maiores que tem trem, aham, metrô e etc. Então ela tem para transporte local, ônibus local, tem para trem, tem para metrô, tem para transporte intermunicipais e interestaduais, e ela serve para
atenção, para todos os meios de locomoção. Se de uma forma coletiva leva você de um lugar ao outro, a lei se aplica. Não, mas eu digo assim, por exemplo, no caso, ela pode usar o transporte gratuito, mesmo assim, vou para uma festa. Sim, sim. Eu vou É te dar o exemplo, gratuitamente. o meu exemplo. Vou te dar o meu exemplo que eu utilizo ali. Aliás, tudo que eu falo aqui para vocês, costumo dizer isso, tudo que eu falo no Adequando, praticamente eu utilizo. Eu uso o transporte público. Hoje eu quase não uso o carro, porque eu uso o transporte gratuito, por conta que eu sou deficiente. Então eu Aham. pego trem gratuito, ônibus gratuito, metrô gratuito, aqui em São Paulo, né, que a gente usa, e faço para tudo. Então, se eu fosse te visitar, André, se fosse o caso, se você morasse aqui, eu ia de trem, metrô e ia de graça. Ah. Ia sentar e é livre, estendido a mãe e pai, se for menor e for dependente. E transporte aéreo também, né, Thiago? Transporte aéreo também. É Hum. todos os tipos de transporte. A lei não isenta, não qualifica um ou outro, ela é todos. É Por por... exemplo, lá no norte, que tem barco, aí no Rio, que tem travessia de barco, de balsa, Aham. também tem. Se for pago, também tem. Também faz parte. Ah, é porque eu li uma vez numa reportagem de uma médica falando que só seria autorizado, por isso que eu até te perguntei, se fosse comprovado que seria para algum tipo de tratamento. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem com meu filho, né? Ele só teria gratuidade se eu estivesse levando ele para fazer um tratamento fora do Rio, né? Na verdade, essa questão provavelmente ela deveria estar falando ali do transporte aéreo e na verdade é errado. O que na verdade acontece com o transporte aéreo, por que que acontece? A lei de passe livre, ela é de 94, tá? Ela é muito antiga. Aham. E à época no Brasil, a gente não tinha o transporte aéreo como uma condição, nem para a gente rica era uma coisa comum. Então não foi previsto literalmente escrito lá. Tem todos menos escrito. Aí em 2007, quando viram que fizeram bobagem, que esqueceram lá, porque que tá brasileiro infelizmente é esperto, né? Porque assim, o que as companhias aéreas até 2007 faziam? Ah, não está escrito na lei, Não, eu que não vou dar, certo? É aham. simples assim, não está na lei, não vou dar, não vou dar. Só que o que aconteceu? Aí em 2007 fizeram uma emenda da lei falando o quê? Falando assim, na verdade, hoje, o que diz é o seguinte, que você precisa pegar um laudo, que aí é diferente, tá? Uhum. É diferente como você faz. Você vai pegar um laudo na empresa, provar para a empresa que você é deficiente. Você provando que você é deficiente, você tem direito à isenção de, no mínimo, 80% da passagem. Só que, o que colocaram lá? Que esse desconto não é aplicado ao deficiente, é aplicado ao seu acompanhante. Mas é o que eu falo para todo mundo que utiliza passagem aérea. Eu não conheço, até eu que viajo muito a trabalho, eu não conheço uma pessoa que viaja de avião sozinho. Não conheço. É. Então, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar a lei a seu favor, certo? A aplicação do desconto não vai ser para você. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu e você estamos viajando, o desconto prático vai ser para você. Mas, de forma prática, eu e você vamos estar usufruindo do desconto, porque se, ao invés de pagarmos duas, nós estaríamos pagando ou uma, ou no máximo, pagaríamos ali 40% cada um. Então, fica muito mais. É vantajoso você utilizar o desconto, é vantajoso você utilizar a lei, e já tem empresas, companhias aéreas, aplicando um desconto de 100%. Então, assim, o mínimo é 80%. Aham. Só que você precisa de um acompanhante provado através de laudo médico, que você baixa lá no site da companhia aérea, leva para o seu médico preencher, e ele vai lá preencher. Olha, o Thiago precisa de um acompanhante. Eu vou chegar lá e falar assim, ó, meu acompanhante é a Andréia. Tá bom, então me dê duas passagens. Ele vai aplicar o desconto à sua passagem.
mas aí dá na mesma. Se aplicada à minha ou à sua, dá na mesma. Porque acaba sendo os 80, no mínimo 80% em cima ou do acompanhante ou do deficiente, Isso. né? Entendi. E no caso das escolas, né, dos estudantes, quais seriam os direitos que esses estudantes têm em relação às escolas? Então, com relação à escola, o direito com relação à escola, ele é previsto na Lei Brasileira de Inclusão, para quem não conhece, a LBI é a Lei 13.146 de 2015, tá? E as diretrizes da educação, elas são uma cópia e cola da Lei Brasileira de Inclusão. E o que diz a Lei Brasileira de Inclusão? Que a pessoa com deficiência ou aquela que precisa de apoio tem o direito de assistência especial. No sentido de especial, é de especial mesmo, não é de especial esse sentido pejorativo que as pessoas usam para deficiência. É especial mesmo, é atendimento especializado. Então, o que faz? A pessoa que tem um filho com deficiência, ou a pessoa que tem deficiência, ela pode solicitar mediante a laudo médico, que é o que eu falo, sempre baseado numa condição técnica, não de achismo. Me desculpem as mães aqui, eu sei que muita gente vai falar, mas eu sei o que o meu filho precisa. Tudo bem, você sabe o que o seu filho precisa, mas para ser cumprido a lei sempre vai se pedir um documento. E um documento é baseado em condições técnicas, tá? Muitas vezes por um, por um médico, no caso de condições acadêmicas, pedagogo, ou de repente vamos pegar a Andrea como exemplo, porque ela tem condições de fazer isso, porque seriam profissionais a ser consultado, um fonoaudiólogo por condição da condição linguística, então assim, todos os profissionais que de alguma forma vão estar influenciando ali na condição social de aprendizado têm condições de avalizar essa condição. E a escola tem a obrigação de suprir essas necessidades dentro do que foi sugerido ali pelos profissionais. Então, vamos supor, você, como profissional, na fono, viu ali e falou, olha, eu acho que o meu filho precisa de de um apoio, de um auxiliar, um professor auxiliar, que é o que as pessoas falam muito, por conta disso, 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 disso. Então, a escola é obrigada a fornecer sem custos maiores. Aí o médico falou assim, não, olha, eu acho que o filho da Andrea precisa de intervalos maiores porque ele tem condição, sei lá, de fobia, alguma coisa. Isso vai ser de uma forma. Então, assim, tudo que for solicitado de forma técnica, a escola é obrigado a fornecer e sem cobrança adicional. Não pode cobrar. Se for cobrança adicional, a lei prevê que isso é discriminação. E isso é passível de registro até de levar para o judiciário, se for o caso. Agora, falando também um pouquinho como profissional da área de saúde, Thiago, aqui funciona da seguinte forma, né? A criança, ela faz uma avaliação, né, para uma equipe multiprofissional. A escola, né, encaminha um questionário, né, para esses profissionais responderem juntamente com os pais, né? E aquela criança que ela não tem condição de acompanhar, né, a turma da escola, vamos supor, a criança está na terceira série, mas ela não sabe ler, não sabe escrever, não sabe as mesmas coisas, né, que as outras crianças têm, às vezes por um déficit intelectual, essas questões assim, a escola é obrigada a oferecer o PEI, né, que é um programa especializado individual, né, de acordo com aquela criança. E além disso, ele também tem direito, né, no caso que normalmente é o médico que indica a mediação. Se aquele médico achar, né, que a criança não tem condição de andar sozinha, de fazer suas atividades, né, de vida diária sozinha, é encaminhado a mediação também para a escola. Então são essas duas questões
que são utilizadas aqui. É o PEI, que eles têm direito. É o PEI e essa acompanhante, né? Que no caso seria uma mediadora. Então, Andréa, mas eu acho perfeito esse seu depoimento, porque assim, a questão do PEI, ele é um programa do Estado ou do município. Então, essas regulamentações de programas vai ficar muito na condição local, né? Mas isso que você está falando, você exemplificou aquilo que a gente falou, que eu acho que é muito importante, é a documentação técnica para que justifique a necessidade e a execução do processo, né? Então, assim, o que se faz aí, que eu achei muito interessante que você falou, que as pessoas aqui que nos estão nos falando, que é o que muito acontece. Normalmente a pessoa chega lá na escola e fala, meu filho precisa disso. Ok, Sim. seu filho precisa disso. Mas como é que você justifica isso tecnicamente, certo? Porque muitas dessas ajudas as pessoas não sabem, muitas vezes, mesmo sendo escola particulares ou não, é via governo. Então, é o governo que financia. Então, até a escola precisa do documento técnico para justificar a necessidade da verba para financiar, seja um programa específico, seja um professor auxiliar, né, como você falou. Então, assim, é muito importante que a mãe, a família, né, os responsáveis, se atentem à documentação dos profissionais que auxiliam ali, atendem o deficiente ou a pessoa que necessita de uma atenção específica. E uma coisa também importante de ressaltar, Thiago, é que assim, normalmente essa lei também vale para as escolas particulares, porque Sim. o que está acontecendo? As escolas particulares estão falando, assim, passam muitas informações erradas e muitos pais pagam, né? Pagam a mensalidade e pagam um acompanhante, né? Só que a escola, mesmo sendo privada, né? Ela tem a obrigação de pagar, né, um mediador, né, para estar ali acompanhando aquela criança sem custo adicional, porque eles estão passando, porque sabe, né, como é que funciona a escola. Então, as particulares, eu vejo muitas pessoas pagando mensalidade, pagando o professor auxiliar. E no caso, a escola é obrigada a pagar. Isso, inclusive, isso é estelionato, fica bem claro aqui, estelionato e é passível. Além do estelionato, isso é descumprimento da lei e discriminação. Isso pode enquadrar a escola em várias coisas, porque a lei é federal, ela não tem essa questão do público ou privado, é para todo mundo. É todas as escolas, inclusive superiores, tá? Ah, meu filho chegou na universidade. Como é que vai ser? A universidade também tem a obrigação de colocar toda essa suporte, se necessário, para o aluno. E no caso agora a moda também que eles colocaram é de falar assim, a gente vai colocar, a gente tem um mediador na escola, né? A gente contrata um mediador para a escola inteira. E isso também não é correto, porque a criança precisa daquele auxiliar do lado dele, né? Ali acompanhando. Então, como que vai contratar um mediador para a escola inteira? Né? Isso Ah, também está fora, está inviável. eu acho que aqui a gente tem um trabalho assim, nós aqui, estou falando o Adequando Realidades e o Autismo de A a Z, nós temos um trabalho muito forte de fazer trabalho de conscientização. O que eu diria para essas pessoas? Procure outra instituição. Ah, mas dá trabalho, procure. Porque essa instituição tá te lesando literalmente. Ela não está lesando só a educação do seu filho, daquela pessoa que você ama, que também é o mais importante, mas ela está lesando você como consumidor, está lesando você na lei. E isso é errado, né? Isso é errado, essa pessoa não pode fazer isso, né? Essa pessoa não deve fazer isso. É verdade. E também assim, eu vou aproveitar até o gancho também do que a gente falou das escolas, né, para perguntar se quanto aos pais, né, eu estou falando aqui em relação aos pais porque fala mais em relação ao trabalho. Aqueles pais que de repente eles precisam estar ali com as crianças, né? As crianças não têm como ficar na escola em horário integral, eles têm como adaptar a jornada deles de trabalho por conta do seu filho ser autista? Sim, qualquer pessoa que tenha um filho deficiente tem o direito de
na verdade, isso é qualquer pessoa, isso está na Lei Nacional de Saúde, tá? 9090, isso está no SUS, é que também se Aham. estende a pessoa com deficiência, está na LBI também. Porém, qualquer pessoa que tem alguém que faça tratamento de forma cíclica, contínua, tá? Isso também fica aqui o adendo, tá? É Aham. importante que, porque assim, esporadicamente todo local vai deixar. Então, assim, tudo que for contínuo tem direito. Então, assim, eu vou dar o exemplo meu, tá? Quando era criança. Eu fazia tratamento 4 vezes na semana, mais de 3 horas por dia. Então, a minha mãe ficava ausente ali no período da tarde, 3 horas por dia, 4 vezes na semana. Se a época houvesse essa lei, porque isso é há 40 anos atrás, a minha mãe teria direito a não ter desconto no salário. Nem sei se ela tinha época, não posso falar isso aqui, viu, gente? Mas eu Aham. estou falando de uma condição hipotética. É resguardado o direito da mãe, do pai. Se for, mas isso tem que ficar bem claro, tá? Essa lei, ela tem um parente, tem que ser parente de primeiro grau no sentido de atendimento direto. Você não pode falar assim, eu vou acompanhar minha tia-avó de terceiro grau. Não, a lei não permite isso, tá? Uhum. Ela tem que ter um vínculo direto de responsabilidade ali, Sim. literalmente. Essa é a premissa da lei. Então, um filho, um avô, um pai, um irmão, tem que ter a responsabilidade aí de direta. Então, você pode, de uma forma integral, acompanhar o seu filho. Por exemplo, vai numa, numa clínica multidisciplinar e ficar 3 horas lá? Pode. E não tem desconto no salário. A lei resguarda isso. E nesse caso, o SUS também é obrigado a pagar os medicamentos, tratamento multidisciplinar, tudo por lei, né, Tiago? Sim. A lei do SUS ela é muito boa, ela só não, as pessoas só não sabem utilizar, porque eu falo que quando elas são utilizadas, o SUS aplica, as pessoas só não sabem utilizar. Ou as pessoas podem pegar qualquer medicamento, quando eu digo do mais barato ao mais caro. Aí eu fiquei sabendo, e também saiu na televisão, saiu no Uhum. Fantástico, que uma menina conseguiu o direito de receber um tratamento de 10 milhões de reais pelo SUS. E o SUS está pagando, porque Uhum. está na Constituição, não importa o valor. O SUS diz que é obrigado a pagar, não importa como, ele é obrigado a pagar. O que você precisa fazer, o que as pessoas não fazem, é justificar a necessidade. As pessoas não justificam, elas só querem. E aí só querer não dá o direito. Tá? Só querer não dá o direito. Falar, eu quero tal coisa. Problema seu. Eu vou ser bem claro que é problema seu. Tá? Ou É. você. O direito, eu costumo falar isso, né? Eu sou especialista na Lei Brasileira de Inclusão há 18 anos, André. Eu costumo dizer para todo mundo. Então, qualquer atendimento, lá no Adequando, eu costumo dizer. A lei, ela é fácil de usufruir, mas ela é trabalhosa. Dá trabalho, mas ela é fácil. Ela é simples. Se você cumprir os requisitos, é muito simples usufruir. É muito simples. Eu vejo muito isso no meu dia a dia, sabe, Tiago? Assim, porque às vezes as profissionais que trabalham com a gente assim, na área de saúde solicitam, né? Fazem algumas solicitações, né? Para operadores de saúde, né? Eu preciso do aumento do número da frequência, né? Dos atendimentos. Eu preciso de um espessante. Eu preciso, né? Disso, daquilo. Ou seja, aí às vezes o convênio não autoriza, né? Ou às vezes corta alguma coisa que já está autorizada. E aí a gente fala, gente, mas o paciente ainda precisa disso? Aí a pessoa fala, precisa. Eu falo, mas onde está isso no relatório? Não tem justificativa, tem que ser uma justificativa plausível, né? Isso, Então, exatamente. assim, Você e não acabou de dar. adianta. E às vezes a pessoa fala assim, no nosso caso, por exemplo, né, não querendo mudar o assunto da entrevista, mas no nosso caso, por exemplo, que a gente trabalha muito com a disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Aí todo mundo fala assim, para evitar risco de broncoaspiração. Tá bom, mas que sintomas o paciente está apresentando
que está mostrando ali que aquele paciente broncoaspira, né? O que está acontecendo com esse paciente, né? Para a gente justificar o uso de um espessante. Então, não é só chegar e falar, o paciente precisa de espessante, precisa de fonoaudiologia aumentar para 4 vezes. Tá, mas se aumentar para 4 vezes, vai ter um ganho significativo? Não vai, né? Vai beneficiar esse paciente de alguma forma? De que forma? Então, assim, eu acho que falta muito. Eu acho que uma das coisas que você falou é muito importante. Eu acho que as pessoas deixam de conseguir muita coisa porque não sabem justificar. Isso, exato. Perfeito, você Eu, esmiuçou, é, e assim, isso é um erro, muitas vezes, dos profissionais, né? Porque isso não é normalmente quem solicita, né? Normalmente isso é um erro dos profissionais, porque assim, sim. a gente vê aí muito mal feito relatórios, pedidos, e assim, é, infelizmente, isso é o que vai justificar É. você conseguir o direito ali. Não, e o que acontece é aquilo, né? Por exemplo, uma coisa é você saber, você que conhece o paciente, saber o quadro dele. Outra coisa é a pessoa que está lendo. Então, você tem que fazer um relatório de forma que a pessoa que está lendo, ela consiga entender, né, Isso, todo isso. o processo e entender a E, necessidade daquele paciente. Porque, às vezes, você escreve da sua forma, né? Não coloca ali as coisas de forma minuciosa, mas quem está lendo consegue entender aquilo? Eu sugiro, eu falo muito para as meninas que trabalham comigo assim, gente, pega o relatório de vocês, dá para uma pessoa, eu falo que é um treino para fazer relatório. Eu digo assim, pega esse relatório, dá para uma pessoa que não tem nada a ver com a área de saúde, uma pessoa qualquer, pega seu pai, manda ele ler. Manda ele passar para você o que ele está entendendo daquilo, né? Porque uma pessoa, normalmente o pessoal que libera essas coisas, às vezes são pessoas leigas, né? São do administrativo. Então, assim, elas não entendem nada da área de saúde. Então, se você não colocar tudo muito descrito, aquilo ali, isso aqui não precisa, né? isso. Então, assim, ele não está lá também vendo o paciente. Então, se você não colocar um relatório de forma com que a pessoa que está lendo consiga enxergar o paciente, realmente fica difícil, né? Eu acho que você falou uma coisa aí que eu acho que vale muito. Você tocou no assunto que, na verdade, não é fora do que a gente está falando aqui. Vai muito nessa questão do direito. É a questão da clareza da informação, Sim, né? Então, assim, o exatamente. direito da pessoa com deficiência, que é o que cobre o autismo, ele é, basicamente, eu falo para todo mundo que fica aqui a dica para vocês, é que 90% do que está na lei, ela é administrativa. É isso que a Andrea está Sim. falando. Ela é basicamente cumprimento de papel. Você não precisa ir para o judiciário, você não precisa de advogado, você não precisa de ninguém. Você precisa de clareza de informação para informar quem está te dando. E aí não importa se é público ou privado, tá, gente? Não importa se é público ou é privado. É quem vai te ofertar aquilo que você está pedindo. Então, por exemplo, se é uma terapia, é o plano de saúde, então você tem que ser claro naquilo. Se é um medicamento, você tem que ser claro naquilo. É exatamente isso que você falou, André. Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. É exatamente isso. Porque às vezes o profissional é excelente, mas na hora de passar para o papel, né, de relatar, ele não sabe. Então, assim, eu digo normalmente isso. Eu falo, gente, dever de casa. Dá esse relatório para uma pessoa que não entenda nada da área de saúde, que seja leiga no assunto, e pede para ela passar para você aquilo que ela entendeu, para ver se ela consegue enxergar o paciente. Quando a pessoa falar sobre aquele paciente, você vai estar enxergando ele ali na sua frente. Perfeito, perfeito. E outra coisa, esse atendimento do SUS, né, ele pode ser também domiciliar? Pode, eu adorei isso. Eu, inclusive, essa semana, por sua causa, por conta dessa nossa parceria entre o autismo de A a Z e o Adequando, André, eu até pensei em fazer isso. É previsto em lei home care. Ah, Inclusive, quem faz são instituições privadas pagas pelo, pelo SUS, mas é previsto atendimento, se necessário, aquela coisa que nós vamos voltar na resposta que nós estávamos conversando aqui, né? A aham. questão da clareza da necessidade, tá? E aí, qual é a premissa do home care? Basicamente, vamos lá, a premissa do home care, o que faz justificar, é a impossibilidade
do paciente, né, da pessoa com patologia, de se locomover, na questão do SUS, né, de se locomover até o local onde está disponível o tratamento. Então, seja ele por inviabilidade de transporte ou viabilidade de saúde, tá? Porque também pode ter essas duas condições. Eventualmente, a cidade não proporciona meios para que aquela pessoa, naquelas condições, tenha o atendimento no local que o município disponibiliza. Então, são essas duas premissas, ou condição literalmente de saúde, de impossibilidade de trânsito, né, literalmente de trânsito entre o local, ou de transporte, que não existe transporte adequado para aquela pessoa. Então, o home care, via condição pública, é previsto em lei, sim. Entendi. Então, acho que é isso. Ah, e o que a gente falou muito também sobre o BPC, né? E nós não falamos o principal. Onde que a pessoa tem que se dirigir, né, para solicitar o BPC? Então, vamos lá. Na verdade, o passo zero é você ir no CRAS, tá? CRAS é o Centro de Referência de Atendimento Social de qualquer lugar, tá? Se você vai procurar o CRAS, normalmente CRAS tem lugares, como o Brasil é um país continental, eu gosto de falar isso, são em cidades maiores, tá? Normalmente, como a maioria do Brasil, nós estamos aqui, a gente conversa, tá na internet, a gente conversa com o Brasil inteiro, normalmente você vai procurar a Secretaria de Assistência Social do município, que em municípios menores é a Secretaria Municipal de Assistência, tá? Que faz esse atendimento, não tem CRAS ali, você vai direto na Secretaria Municipal de assistência social. Se for um lugar maior, mora em São Paulo ou em cidades maiores, você procura o CRAS. O que eu sugiro? Ah, Thiago, eu não sei se aqui tem um ou tem outro. Vai lá no Google, famoso Google, procura lá, Secretaria de Assistência Social do seu município. Então, vamos dar um exemplo, sei lá, Rio de Janeiro, a secretaria, liga lá, fala, olha, eu preciso tirar o CRAS, aqui eu vou na secretaria ou eu vou no CRAS, né? Ah, você vem aqui na secretaria, então eu já vou lá na secretaria, ou eu vou no CRAS. Ah, tá. Aí, se for no CRAS, a outra coisa que você vai perguntar, muito importante, é qual é o mais perto da tua casa, tá? Porque existe, normalmente, quando em cidades que tem CRAS, eles são regionalizados na cidade, então cada CRAS atende ali uma quantidade de bairros, então para ficar mais fácil para a pessoa não precisa se deslocar, tem um CRAS ali próximo à casa dela. Entendi. A gente está parecendo meio doido, né? Eu vou para um lado, aí volto, aí vou para o outro lado. E eu queria voltar de novo no assunto que a gente estava falando sobre atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar pelo SUS, ele é oferecido tanto a nível... Porque o que acontece? O trabalho de home care, né, o atendimento de home care, ele tem o que a gente chama de ID e AD, né? Que é internação domiciliar e assistência domiciliar. Qual seria a diferença disso? A assistência domiciliar é quando a pessoa precisa, eu preciso de um atendimento de fisioterapeuta, preciso de um atendimento de um fonoaudiólogo, e aí esses profissionais vão na residência e atendem e vão para casa, né? Vão para onde tiver que ir. E no caso de internação domiciliar, é como se fosse, né, o hospital mesmo que é montado na casa do paciente. Aí ele precisa de técnico, de uma coisa mais aprofundada, de uma internação mesmo, né? Aí já vão técnicos de enfermagem, que ficam 24 horas na casa do paciente, vão médicos, vão nutricionistas, né? Levam os equipamentos, né? O leito, enfim, né? Montam um hospital, né? Um mini hospital na casa do paciente. Nesse caso do SUS, eles pagam, né? Tanto a internação domiciliar quanto a assistência domiciliar, ou só assistência? Na verdade, ambos. É a necessidade do quadro paciente. clínico. Entendi. Não importa a situação. Na verdade, é o quadro clínico. O que vai justificar? É o quadro clínico e a impossibilidade desse quadro clínico, né, dessa patologia, dessa doença, em usufruir ou não havendo transporte para utilizar. Então, vamos dar o exemplo desse que você falou. O paciente só precisa de uma fisioterapia, tá? Ele não precisa...
Só que ele não pode, ele tem alguma certa tipo de fobia com transporte público, porque ele não consegue ficar em transporte público. Então, essas duas possibilidades impossibilitam de ele ir num local que tem fisioterapia, partindo do pressuposto que quase todo local tem fisioterapia disponível. Então, assim, a fisioterapeuta vai na casa dele porque o fato de ele não poder usar o transporte, né, e inviabilizar o transporte, né, mas tudo isso, aquilo que nós estávamos conversando, que eu adorei, tem que haver uma justificativa técnica, porque senão você vai passar nervoso e vai falar, mas eu não consegui. Hoje em dia existe uma escala que é importante até as pessoas saberem. Hoje em dia existe uma escala da enfermagem, na escala do NEAD, onde o enfermeiro vai e faz uma avaliação naquele paciente para dizer se ele é elegível ou não à internação domiciliar, né? Porque tem paciente às vezes que acha assim, eu uso uma gastrostomia, então eu tenho que ter internação domiciliar. Não, porque ele pode, é um procedimento que o cuidador pode fazer, por exemplo. Então, entendeu? No caso, já não tem o direito à internação, mas sim à assistência. E às vezes as pessoas não sabem a diferença e todo mundo quer atendimento em casa. E aí vai em cima do convênio, porque o convênio não cobre. Mas não cobre porque não tem justificativa, né? Volta a questão que a gente falou da Exato. justificativa. Olha, eu acho ótimo. Aliás, eu adoraria, vou até falar, adoraria fazer uma conversa só sobre isso, porque isso é fantástico, porque muita gente quer, e essa sua experiência, eu vou dizer para você que é o que as pessoas precisam saber. Você tem o direito de estar lá. E, aliás, eu vou falar uma coisa para você, André. A questão do home care sai muito, sim, da questão pública, quando se tem a justificativa. O problema é que não se tem a justificativa. Normalmente, não se tem a justificativa. E, assim, é uma coisa bem simples. Quando a gente fala de não ter a justificativa, é isso que você está falando. Por exemplo, o cara está falando que ele só tem um problema de locomoção. Então, assim, aí a prefeitura, eu vou dar um exemplo de um caso que eu acompanhei há um tempo atrás. A prefeitura fala assim, tá, você tem problema de locomoção, então eu vou disponibilizar um carro para ir te buscar. Ah, eu não quero. Então você vai ficar sem, porque o problema foi resolvido. E uma coisa que é importante, Tiago, a gente ressaltar, que a justificativa tem que ser clínica. Porque às vezes os profissionais, os pacientes, né, eles querem assim, eu quero atendimento domiciliar porque eu trabalho o dia inteiro, não tem quem eu trabalho, minha esposa trabalha, não tem quem fique, né, com meu pai. E então assim, isso é uma questão social, né? Se eles não têm com quem fique, tem que contratar ou uma doméstica, ou uma cuidadora de idosos, né? No caso, a justificativa, né, para conseguir um atendimento domiciliar ou uma internação domiciliar é uma justificativa clínica, basicamente clínica. Mas é isso mesmo. Você está perfeito. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aqueles que ficaram conosco até agora, né? Não esquecendo de dar um like, quem gostou da nossa entrevista, colocar seus comentários que a gente vai estar respondendo, né, tirando suas dúvidas e se inscrever no nosso canal, tá bom? Tiago, boa noite, muito obrigada mesmo pela sua rica participação no nosso canal, você é muito bem-vindo aqui, tá? O pessoal também vai lá no canal Adequando, vai lá dar uma curtidinha lá também, tem muita coisa bacana. E a gente vai estar fazendo essa parceria, a gente vai estar sempre junto aqui discutindo sobre vários assuntos. Eu quero agradecer, André. Eu quero agradecer o convite do Autismo em AZ, a você, principalmente, a essa rica troca de conhecimento, essa rica troca de saber para as pessoas da área da deficiência, seja ele do autismo, seja ele de qual for a área da deficiência. Eu fico muito feliz. E fica aí o convite, como você falou, pessoal, ir lá no Adequando, conhecer o Adequando. A gente tem ali o atendimento individualizado, a mentoria para quem quiser, para conhecer os direitos, saber tudo direitinho. A gente está aqui à disposição e vamos que vamos junto aqui, eu e vocês, o Adequando e o Autismo em AZ. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí, imagina. Nós estamos aqui falando sobre... a gente está falando mais sobre autismo porque o canal é sobre autismo, né? Mas não deixando
de acrescentar que tudo que nós falamos sobre deficiência é sobre deficiência em geral, até porque nós somos inclusivos, né, Thiago? Então, são todos muito bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Boa noite.